Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos mutuamente com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Uma maneira de receber, experimentar e desfrutar Cristo é comer a palavra proferida por Cristo, como espírito e vida. Cristo profere a palavra é o Espírito, e o Espírito é vida. Assim, a palavra, o Espírito e a vida são três em um. Aquele que fala a palavra é o Deus triuno processado, e o seu falar transmite-nos o Deus triuno processado na forma de palavra. Depois de entrar em nós, essa palavra se torna um Espírito, e o Espírito é vida. Depois, quando proferimos o Espírito aos outros, o Espírito torna-se a palavra para eles. Quando os outros recebem a palavra, ela torna-se novamente o Espírito. Então, quando falam o Espírito aos outros, ele se torna novamente a palavra. Assim, quando recebemos a palavra em nós, a palavra torna-se o Espírito e o Espírito torna-se a nossa vida. Essa é a transmissão do Deus triuno ao nosso interior como suprimento de vida. Primeiro na forma de palavra, depois na forma de Espírito e finalmente na forma de vida. Desse modo, o Deus triuno torna-se o nosso desfrute. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que a palavra de Cristo deve habitar em nós, morar em nós. Isso implica que a palavra de Cristo é vida. Para que algo habite ou more em nós, ele deve ser vivo. A expressão de Paulo nesse versículo indica que a palavra de Cristo é muito parecida com a pessoa viva. Paulo quase personifica a palavra de Cristo. Ele nos diz que a palavra deve habitar em nós como se fosse uma pessoa viva. A palavra de Cristo é, na verdade, a pessoa viva de Cristo. Ainda mais, de acordo com o Novo Testamento, a pessoa viva de Cristo é o Espírito. Jesus é o nome dessa pessoa e a realidade dessa pessoa é o Espírito. Por essa razão, sempre que invocamos o nome do Senhor Jesus, é o Espírito que vem. Temos também enfatizado que a palavra e o Espírito são um. Portanto, quando a palavra de Cristo habita em nós, o Espírito mora em nós. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, temos Cristo como nossa vida. Em seguida, temos a sua palavra viva, personificada, como sua pessoa que habita em nós. A palavra de Cristo é a palavra falada por Cristo. Em sua economia neotestamentária, Deus fala no Filho, e o Filho não fala apenas diretamente nos Evangelhos, mas também através dos seus membros, os apóstolos e profetas, em Atos, nas epístolas e em Apocalipse. Tudo isso pode ser considerado a sua palavra. Nessa passagem, o encher da vida espiritual que transborda e louvar e cantar está relacionado com a palavra, enquanto em sua passagem paralela, Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 20, o encher de vida espiritual está relacionado com o Espírito. Isso indica que a palavra e o Espírito são idênticos. João capítulo 6, versículo 63b. A vida cristã normal deve ser uma vida cheia da palavra, a fim de que o Espírito transborde de nós, com melodias de louvor, melodias de enaltecimento. A palavra de Cristo inclui todo o Novo Testamento. Precisamos ser enchidos com essa palavra. Isso significa que devemos permitir que a palavra de Cristo habite em nós, more em nós, faça morada em nós.
A palavra grega, traduzida por habitar, significa literalmente estar numa casa, morar. A palavra do Senhor deve ter espaço adequado em nosso interior, a fim de que opere e ministre as riquezas de Cristo ao nosso interior.